Olá, pessoal. Nessa nossa segunda aula sobre a fisiologia do sistema nervoso, nós iremos estudar um pouco mais sobre o córtex cerebral. Bom, ele é organizado em áreas funcionais. Isso aí nós podemos ver, né, que essas áreas funcionais, elas são áreas sensoriais. Que seriam áreas sensoriais? Recebem estímulos sensoriais e os traduzem em percepção. Áreas motoras comandam os movimentos dos músculos esqueléticos. E áreas de associação integram informações de áreas motoras e sensoriais, certo? Só aprofundando um pouco mais aquilo que nós já havíamos visto na aula anterior. Então aqui eu trouxe para vocês, né, essa imagem aqui do encéfalo humano. Então o córtex cerebral ele contém áreas sensoriais para a percepção, por exemplo, aí o córtex visual e o córtex auditivo, e áreas motoras que coordenam os movimentos, por exemplo, no lobo frontal, como vocês podem observar aqui, olha, frontal, tá? E áreas de associação que integram informações, por exemplo, no lobo temporal, nós podemos observar aí áreas de associação auditiva. E também no próprio lobo occipital, né, nós temos áreas de associação visual. Uma coisa muito importante é a questão da lateralização cerebral. Ela ocorre por quê? Que nós temos a distribuição das áreas funcionais nos dois hemisférios cerebrais não é simétrica e isso gera a lateralização cerebral. O motivo para a especialização funcional não simétrica no córtex cerebral é que cada lobo tem funções especiais não compartilhadas com o lobo correspondente do lado oposto, como nós podemos ver melhor aqui nessa imagem. Tá? Como vocês podem observar aqui, a linguagem e as habilidades verbais tendem a estar concentradas no lado esquerdo do cérebro. Como vocês podem observar aqui, ó, temos o hemisfério direito, ok? E aqui temos o hemisfério esquerdo. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui, olha, o centro da fala está localizado no hemisfério esquerdo, é uma área especializada, tá? Da mesma forma, nós podemos observar o seguinte, né? O hemisfério esquerdo é o hemisfério dominante para as pessoas destras. Aqui, por exemplo, né, quem usualmente escreve com a mão direita, tá? O seu hemisfério dominante é o hemisfério esquerdo. Tá? Uma coisa muito curiosa, né? E em contrapartida, as pessoas que são canhotas escrevem com a mão esquerda, o hemisfério dominante é do lado direito. Nós podemos observar, por último, que em relação à questão das habilidades espaciais, como vocês podem ver aqui, ela está concentrada aqui no hemisfério direito, ó, visualização e análise espacial. Aqui nessa outra imagem, nós podemos observar o céfalo humano em funcionamento. Então, nessa imagem de tomografia por emissão de pósitrons do encéfalo funcionando, é possível observar a área do encéfalo ativada de acordo com a maior atividade dos neurônios. Então, você tem, olha, uma maior atividade dos neurônios e uma menor atividade dos neurônios. Então, por exemplo, quando uma pessoa está vendo palavras, aqui, olha, vendo palavras, tá? A área ativada está localizada no lobo occipital, como vocês podem ver aqui no detalhe. Ok, olha, no lobo occipital. E quando uma pessoa está ouvindo palavras, por exemplo, aqui na imagem, né, ouvindo palavras, a área ativada ela está onde? No lobo temporal. Ok? Então você observa aí, né, nas imagens, né, que nós temos áreas específicas
que são ativadas no encéfalo, né, especificamente no córtex cerebral, com determinadas funções, elas começam a ser desencadeadas. A informação sensorial ela é integrada na medula espinal e no encéfalo. Então, o sistema sensorial monitora o meio e envia informações para o centro de integração neural, que inicia respostas apropriadas. Então, como nós podemos observar aqui nessa imagem, né, nós já havíamos visto ela anteriormente, agora nós vamos focar aqui em alguns pontos específicos dela. Então, observem aqui. As informações sensoriais são processadas no córtex cerebral em 5 áreas. E essas 5 áreas eu vou destacar aqui para vocês. Então, nós temos o seguinte, aqui em cima, olha, tá? Primeira área, tá? Córtex sensorial somático primário. Então, ela recebe informações, ok, sensoriais sobre o tato, dor e posição do corpo. O que mais nós temos? Córtex visual. Então, o córtex visual recebe informações sensoriais dos olhos. Aqui nós podemos observar, olha, visão, certo? Temos também o córtex auditivo, aqui olha, córtex auditivo, que recebe informações sensoriais das orelhas. Aqui no detalhe, olha, essa área aqui do córtex. O córtex olfatório, ele recebe informações sensoriais dos quimiorreceptores do nariz. Nós podemos ver no detalhe onde está localizada essa região. E agora, por último, o córtex gustatório. Aqui, olha, gustatório. A gente pode observar bem aqui, olha, na imagem. Ele recebe informações sensoriais dos botões gustativos presentes na língua. Uma outra coisa importante é que a informação sensorial é processada gerando a percepção, né? A percepção aí no caso seria a consciência. Então as vias neurais se estendem das áreas sensoriais para as áreas de associação. A percepção seria o que? A integração cerebral dos estímulos sensoriais. Então você tem aí os estímulos e você tem aí a destinação desses estímulos para áreas específicas, chamadas áreas de associação. Isso permite a percepção, né? A consciência. Então aqui nós temos uma outra coisa muito importante, é o seguinte, né? Que o estímulo percebido pelos órgãos dos sentidos, tá, ok? Ele é muito diferente do estímulo verdadeiro. Isso acontece porque o nosso cérebro ele faz uma edição das informações que chegam até nós. Aí dá um exemplo aqui, olha, as cores, o som, o gosto ou o odor. Às vezes, os estímulos eles trazem informações que o nosso cérebro de fato precisa fazer alguns ajustes. É como se fosse uma interpretação para que nós pudéssemos ter uma ideia melhor da realidade. Então, como nós podemos observar aqui, o encéfalo ele tem várias habilidades. Tá? Então, uma das habilidades que o encéfalo tem é justamente interpretar informações sensoriais para criar a percepção de várias coisas, entre elas de formas e também de objetos tridimensionais. Vamos dar uma olhada aqui na imagem A, como o nosso encéfalo ele cria a percepção de formas. Lembrando que a percepção aqui é a consciência. Então, se você olhar aqui nessa imagem A, você consegue ver uma forma aqui na região central. Essa forma ela não existe, ela não está aqui. O que nós temos são essas imagens bem aqui, ó. Essa imagem aqui, temos essa outra imagem aqui, mais essa imagem, tá? Só que a junção dessas imagens gera uma outra forma aqui no interior, tá? Seria um quadrado. Então, nós acabamos tendo essa percepção gerada pelo nosso encéfalo. Uma outra coisa interessante é a percepção de objetos tridimensionais. Então, aqui na imagem B, nós podemos observar essa situação. Então,
além de você perceber a altura e a largura, você também tem a percepção do quê? De profundidade, quando na verdade ela não existe aqui, ok? Você não tem uma figura tridimensional, né, real aqui na imagem. É uma figura com apenas 2 dimensões. Mas o nosso encéfalo ele gera essa percepção de que esse objeto ele é tridimensional. Outra coisa importante falar é sobre os sistemas moduladores difusos. Então, o que nós temos? Que os sistemas eles modulam o processo cognitivo e sensorial. Além disso, é importante ressaltar que os sistemas moduladores difusos eles são formados por neurônios conhecidos coletivamente como sistema moduladores difusos, né? Daí o nome, e que se originam na formação reticular do tronco encefálico e projetam seus axônios para grandes áreas do encéfalo. Então vamos dar uma analisada aqui em relação a esses neurônios. Observem só, seus neurônios estão presentes aonde? Fora do córtex cerebral, na formação reticular, no hipotálamo e no sistema límbico. Então, pessoal, existem 4 sistemas modulatórios difusos que regulam as funções do encéfalo. Bem, eles são classificados de acordo com os neurotransmissores que os neurônios deles secretam. Então vamos ver agora o primeiro desses sistemas modulatórios difusos. O primeiro deles é chamado de sistema noradrenérgico. Por que noradrenérgico? Porque o neurotransmissor secretado é nada mais, nada menos do que a noradrenalina, tá? E os neurônios estão localizados aonde? No locus cerúleus da ponte, tá? Então vamos dar uma analisada aqui na imagem, podemos observar, olha, que esses corpos de células nervosas estão localizados aqui, olha, no locus cerúleus da ponte, aqui, olha, da ponte, como vocês podem observar aqui. E aí os axônios desses neurônios vão ser direcionados para diferentes áreas do encéfalo, como vocês podem observar aqui, olha, cerebelo, tá? O tálamo, tudo bem, olha, o hipotálamo. Em relação às funções moduladas, tá? Do sistema noradrenérgico, o que nós temos? A atenção, o aprendizado, a memória, a ansiedade e o humor. Aqui na imagem, né, na B, nós podemos ver o próximo sistema. Esse próximo sistema ele é chamado de serotoninérgico. Por quê? O neurotransmissor secretado é a serotonina. Vocês podem observar aqui, olha, serotonina. E os neurônios estão localizados nos núcleos da RAF. Vocês podem observar aqui, olha, núcleos da RAF, na linha média do tronco encefálico. E observe que os axônios eles se deslocam para as mais diferentes áreas aqui do encéfalo. E quais seriam as funções moduladas? Seriam a locomoção, o ciclo do sono-vigília, comportamentos emocionais. O próximo sistema é chamado de sistema dopaminérgico. Ele recebe esse nome em função do neurotransmissor que é secretado pelas células desse sistema, que seria a dopamina, como vocês podem observar aqui, olha, na imagem C, né? A dopamina. E os neurônios estão localizados na substância negra no mesencéfalo, aqui, olha, substância negra aqui do mesencéfalo, e a área tegmental ventral no mesencéfalo, como vocês podem observar aqui um pouco mais embaixo. Então vamos dar uma olhada aqui nas funções moduladas. O que nós temos? Controle motor, centros de recompensa associados a comportamentos de adição, tá? Isso é muito interessante quando nós formos pensar na questão da aprendizagem, né?
os estímulos que vão estimular, né, por exemplo, uma pessoa a querer aprender cada vez mais. Então, é muito interessante. Vamos ver que o próximo sistema ele é chamado de sistema colinérgico. Tá? Por que colinérgico? Porque o neurotransmissor é a acetilcolina, como vocês podem observar aqui. Tá? E os neurônios estão localizados na base do cérebro, como vocês podem observar. Tá? Mesencéfalo e ponte. Aqui, ó. Nessa região aqui e nessa região aqui. Estão observando? Onde você tem aqui o hipotálamo. Tá? Então, estão localizados aqui na base do cérebro, tudo bem? E também no mesencéfalo e na ponte. Ok? Quais seriam as funções moduladas? Então, seriam essas aqui, olha. Alerta, o aprendizado e a memória, tá? Aqui eu estou destacando apenas algumas, tá? As mais importantes. O sistema ativador reticular, ele influencia o estado de alerta. Então, isso é uma coisa bem interessante, tá? Vocês podem observar. O que seria o sistema ativador reticular? É uma coleção difusa de neurônios na formação reticular do tronco encefálico. Tá? O tronco encefálico, outra região bem interessante aí, tá? Do encéfalo, que tem um papel essencial na manutenção do alerta do encéfalo consciente, no sono e também no tônus muscular. Então, se você for olhar aqui rapidinho na imagem, nós podemos observar no detalhe o tronco encefálico. Então, veja bem, o tronco encefálico ele é formado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Estão observando aqui, olha, bulbo, a ponte aqui, olha, e o mesencéfalo. O tronco encefálico é a região mais antiga e mais primitiva do encéfalo e consiste em estruturas que derivam do mesencéfalo e do romboencéfalo. Então, a formação reticular, já foi pautado anteriormente, é uma coleção difusa de neurônios que se estendem por todo, né, esse tronco encefálico aqui. E o nome reticular significa rede e se origina dos entrelaçamentos de axônios desses neurônios. Nos seres humanos, o principal período de repouso ele é marcado por um comportamento conhecido como sono. Tá? Então, como nós vimos no slide anterior, voltando aqui para vocês, tá? Uma das características da formação reticular é justamente a manutenção do sono. Então, vamos falar um pouco mais agora sobre uma dessas características da formação reticular, né? A questão do sono. Então, uma coisa muito interessante é tentarmos caracterizar o sono. Né? O que seria o sono? O sono ele é um estado reversível de inatividade, caracterizado pela falta de interação com o meio externo. Mas aí vem a pergunta, né? Mas por que precisamos dormir? Correto? Então, você pode ter aí N respostas. Bom, mas um dos motivos pode ser para conservar energia. É algo meio óbvio, né? Então, quando você está dormindo, como nós podemos observar aqui na imagem, né, das pessoas dormindo, elas estão conservando energia. Não que elas não estejam gastando energia, com certeza elas também estão gastando energia, só que é uma quantidade menor. Além disso, se sabe que dormir ajuda no processo de fixação de informação, ou seja, ajuda na memória. Então, dormir é importante também para a aprendizagem. Uma outra coisa muito relevante é o seguinte: a medição da atividade do encéfalo ela é registrada por um procedimento denominado eletroencefalografia. Então, vamos dar uma analisada aqui na imagem, tá? Que vocês podem estar observando, tá? De uma eletroencefalografia. Então, o que nós temos aqui? Tá? Vamos analisar cada uma dessas partes. Primeiramente, temos que observar o seguinte aqui, olha. Os registros de atividade elétrica no encéfalo durante o repouso acordado, no caso aqui, olha, olhos fechados, esse aqui é o registro, vocês podem observar, e períodos de sono mostrando padrões característicos. Seriam esses períodos aqui, olha. Vou destacar aqui para vocês, tá? Período de sono, e aqui em cima, tá?
é um período em que a pessoa não está dormindo, é um período de vigília, tá? E também aqui, nesse mesmo período, nós também temos a pessoa quando ela está consciente, mas apenas com os olhos fechados, ok? Já aqui mais abaixo nós temos o período em que a pessoa de fato está dormindo. Para que nós possamos compreender melhor esses padrões aqui de ondas, é importante relembrarmos o seguinte: nós temos duas características muito importantes para as ondas. Uma delas é a amplitude e a outra é a frequência, como vocês podem observar na imagem menor no canto inferior esquerdo. Então, o que seria a amplitude? Corresponde à altura da onda, ok? Então, vocês podem observar aqui a questão dela ter uma altura. Então, a amplitude corresponde a essa altura da onda. E aqui nós também temos a frequência. Então, a frequência corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. Ok? Então, nós vamos observar que essas ondas aqui possuem tanto amplitude quanto frequência, só que em padrões característicos. Então, observem lá em cima, olha, no estado de vigília aqui, olha. No estado de vigília, muitos neurônios estão disparando, tá? Mas não de uma forma coordenada. Então, por isso que nós temos aqui uma frequência bastante considerável e uma amplitude menor, como vocês podem observar. No sono, entretanto, que já é essas regiões aqui inferiores, né? Essas regiões seguintes aqui, você tem o que? Padrões de ondas características com sincronização da atividade dos neurônios. Então, o sono ele é dividido em 4 estágios, como vocês podem observar aqui, ó. No estágio 1, 2, 3 e 4. E à medida que eles avançam, a frequência das ondas diminui e a amplitude aumenta até o sono mais profundo. Então, vocês podem observar isso aqui nitidamente. Então, você tem uma diminuição da frequência e um aumento da amplitude. Tá ok? Até aqui no estágio 4, que é o sono mais profundo. Então, o que nós temos? No estágio 1, né? Esse primeiro estágio aqui, tá? Ele é chamado de sono do movimento rápido dos olhos. Então, ele é abreviado de REM. Repetindo para vocês, sono do movimento rápido dos olhos. A abreviação, tá, é REM. Então, nesse estágio 1, o que acontece? O encéfalo diminui a atividade motora, onde geralmente a fase do sono em que ocorre os sonhos, tá? Então, nessa fase aqui, você não vai sair andando por aí, porque o teu sistema nervoso ele desliga a atividade motora. Então, você tende a ficar no mesmo local. Só que o sistema nervoso ele não pode desligar toda a atividade motora do seu corpo. Por exemplo, você precisa continuar respirando, ok? Uma outra coisa interessante também é que a atividade motora associada ao movimento dos seus olhos continua funcionando. E como esse estágio número 1 é o estágio em que as pessoas geralmente têm os sonhos, então uma coisa muito curiosa que acontece é quando você está sonhando e você está acompanhando alguma ação nesse seu sonho, às vezes você acaba deslocando os seus olhos para um ponto ou para o outro. E algumas pessoas quando dormem ficam assim com os olhos meio abertos, você consegue observar o movimento dos olhos dessa pessoa, porque o sistema nervoso não desligou totalmente a atividade motora, né? Entre elas a atividade associada ao movimento dos olhos. Ok? Isso é uma coisa bem interessante. Então, passando do estágio 1, desse primeiro estágio aqui, para os estágios 2 e 3, tá? Nós observamos um aumento da amplitude e uma diminuição da frequência, tá? Até chegar aqui no estágio 4, né, que é conhecido como sono não REM. Aqui, olha, estágio 4. Esse estágio 4 é o estágio que tem maiores amplitudes e menores frequências. É o estágio de sono profundo. Nele as pessoas geralmente ajustam a posição do corpo sem comando consciente, ok? Então, isso aí são coisas muito interessantes que nós podemos observar com a ajuda da
eletroencefalografia, né? Esses padrões de ondas no encéfalo, quando a pessoa está no estado de vigília e quando a pessoa está dormindo. Além disso, nós podemos observar esses diferentes estágios ao longo de um determinado período de tempo. Tá? Nesse caso aqui, se nós tomarmos como referência um período aqui de algumas horas, nós podemos observar que ao longo dessas horas a pessoa ela vai alternando, né, seu sistema nervoso ele vai alternando entre os diferentes estágios de sono. Então você observa que, olha, nas primeiras horas de sono, você vai passar lá, olha, do estágio 1 para o 2 para o 3 e para o estágio 4, né, que é de sono profundo. Olha. Logo na primeira hora, na segunda hora, ok, que é o sono profundo, né? Então o sono mais profundo ele ocorre nas 3 primeiras horas, como você pode observar aqui. E as outras horas vão também conter outros estágios, mas é de um sono menos profundo. Ou seja, depois de mais 5, 6, 7 horas de sono, geralmente é muito mais fácil você ser acordado. Falando agora um pouco sobre a emoção e a motivação. Elas envolvem vias neurais complexas. Ambos são dois aspectos das funções do encéfalo, do sistema comportamental e cognitivo. A primeira delas aí, as emoções. Geralmente, as emoções mais comumente descritas, que surgem em diferentes partes do encéfalo, são essas aqui, ó. Essa primeira emoção seria uma emoção aí de raiva. Essa segunda emoção seria a agressividade. Essa outra emoção seria de medo. Temos essa outra emoção, seria uma emoção de prazer. Essa aqui eu acho que vocês não vão adivinhar. Essa emoção é de excitação sexual. E essa última emoção aqui é uma emoção muito difícil também da gente conseguir descobrir qual seria. É a emoção de felicidade, né? Então essas são as emoções mais comumente descritas e que geralmente as pessoas sentem com maior frequência, ok? Alguma dessas emoções, naturalmente, né? Então aqui no próximo slide, né, o título aqui dessa imagem é o seguinte: quanto de cada emoção de divertidamente você tem. Então essa imagem aqui traz alguns personagens de um filme de animação. E aí, para quem não teve a oportunidade de assistir, fica a dica. E uma pergunta, né? Vocês conseguem descobrir quais são essas emoções que esses personagens aqui apresentam? E quanto delas vocês têm? Então fica aí para reflexão, ok? Bom, as emoções são difíceis de definir. E uma característica delas é que também são difíceis de serem ligadas e desligadas voluntariamente. O sistema límbico é o centro da emoção no encéfalo humano, como nós já tínhamos visto, né, em slides anteriores. E as vias das emoções elas também são complexas, como nós podemos observar aqui na imagem seguinte. Nós temos uma via de emoção e as emoções elas afetam a fisiologia. A associação entre estresse e aumento da suscetibilidade às infecções virais é um exemplo de resposta imune ligada às emoções. Então, por exemplo, né, se você visualizar uma situação como essa, em que alguém, né, eventualmente pode ser assaltado, ou se um dia você, por exemplo, já foi assaltado, o que poderia eventualmente acontecer, né? Você tem que olhar estímulos sensoriais, né? A percepção, né, da ameaça através dos órgãos do sentido, como por exemplo a visão, e essa informação ela vai para o córtex cerebral, ela é integrada aqui, olha, no sistema límbico, através aqui dos interneurônios, tá? O hipotálamo e o tronco encefálico também têm uma participação importante nessa resposta, a integração desses estímulos que geram aí uma emoção, e as respostas podem ser as mais diversas, né? Respostas motoras, né?
Você consegue imaginar aí respostas voluntárias, né? Uma pessoa que está sendo assaltada ou está correndo o risco de ser assaltada, ela pode, por exemplo, né, ter uma resposta motora voluntária associada ao movimento, né, de fuga, tentativa de correr. Você pode ter respostas autonômicas também, tá? Associadas aí a diferentes sistemas do corpo, como o caso do sistema gastrointestinal. Eventualmente uma pessoa pode ter aí um tipo de incontinência. Você também pode ter respostas endócrinas, dependendo da emoção. Se você tiver com uma emoção de medo, você pode ter uma resposta endócrina, por exemplo, associada à liberação aí de adrenalina, né, que está associada ao movimento de fuga, né, aumento aí da frequência cardíaca, preparando todo o seu organismo para uma eventual ação extrema, e respostas imunitárias também. Então observe como um estímulo, um pequeno estímulo, né, como esse aqui, ele pode desencadear diferentes reações no teu organismo. Então por isso que é muito complicado tentar descrever as emoções, né? Mas o seu estudo com certeza ele é muito importante. Então, além das emoções, nós também temos a motivação. Bom, a motivação é definida como os sinais internos que determinam comportamentos voluntários, tá? Aí por isso o nome aí motivação. Alguns comportamentos estão relacionados com a sobrevivência. Então vamos analisar aqui nas imagens esse comportamento, qual seria? Comportamento aí de comer. Temos também um outro comportamento, que é o comportamento de beber. E temos um outro comportamento, de repente um pouco mais discutível, que seria o comportamento de ter relações sexuais. Todos relacionados à sobrevivência. Bom, naturalmente, se alimentar, né, comendo ou bebendo, de fato está bem diretamente relacionado à questão da sobrevivência. Se você não comer, né, e nem beber, provavelmente você vai morrer. Mas em relação à questão das relações sexuais, ela está mais relacionada à questão reprodutiva. Os comportamentos motivados muitas vezes trabalham juntos com respostas autônomas e endócrinas, como os comportamentos originados no hipotálamo. Então, por exemplo, se você come pipoca salgada, aqui na imagem, a pessoa se alimentando, o que nós temos? A osmolaridade do seu corpo ela vai aumentar, correto? Você está ingerindo aí um alimento que tem sais. Então, esse estímulo ele atua no centro da sede do hipotálamo, motivando você a procurar alguma coisa para beber. Então, nós temos aqui na imagem, né, essa outra situação aí. Então, o aumento da osmolaridade também atua no centro endócrino do hipotálamo, liberando o hormônio, que nesse caso aí seria a vasopressina, o hormônio antidiurético, como nós vamos estudar com maiores detalhes na parte de fisiologia endócrina. Mas enfim, né, o hipotálamo ele libera, né, esse hormônio, e que por sua vez esse hormônio ele aumenta a retenção de água pelos rins. Tanto que esse hormônio, né, o ADH, o hormônio antidiurético, ele é liberado em situações de desidratação da pessoa, então para evitar que ela perca ainda mais líquidos. Então, desse modo, um estímulo provoca tanto um comportamento motivado, como o da menina aqui na imagem, né, de beber água, como uma resposta endócrina homeostática, justamente buscando aí um equilíbrio das funções fisiológicas do corpo. Olha só que coisa interessante, né? Uma outra coisa também muito importante é a questão da memória. Então, a memória ela é a habilidade de reter e evocar informações. Então, o processamento de diferentes tipos de memória parece acontecer por diferentes vias. Isso gera algo meio que de se esperar. Então, alguns comportamentos da memória são armazenamento no córtex sensorial, caso pode, dependendo, né, do tipo do estímulo, você pode ser visual, pode ser o córtex auditivo, por exemplo. O hipocampo,
tá? Ele é uma estrutura importante no aprendizado e também na memória. Então, outra coisa importante de ser comentada é que nós temos vários tipos de memórias. A primeira delas é chamada memória de curta duração. Tá? Por que curta duração? Porque o armazenamento ele é realmente curto, ele é limitado. Então, você tem aqui de 7 a 12 partes da informação. Tá? Nós também temos a memória de trabalho. É uma memória de curta duração, geralmente nos lobos pré-frontais, associada a uma de longa duração armazenada. E aqui nós temos a memória de longa duração, armazenamento de grande quantidade de informação. Aqui nós podemos observar na imagem como é que funciona esse processamento da memória, tá? Inicialmente, então nós temos o seguinte: a informação nova ela vai para a memória de curta duração, como vocês podem observar aqui na imagem. Mas, se nada for feito, essa memória de curta duração é perdida. É muito comum disso acontecer, por exemplo, quando alguém dá um número de telefone para você e você consegue memorizar aquela sequência numérica por algum tempo. Mas se você não anotar aquele número, você pode esquecer aquele número. Tá? Isso aí é o que caracterizaria a memória de curta duração. É um período muito curto de armazenamento da informação. Então é muito comum você perder essa informação. Ou quando você conhece uma pessoa nova e ela fala o nome dela para você, naquele momento você vai estar lembrando aquele nome. Mas passado alguns dias, se você não tiver mais contato com aquela pessoa, ou algum motivo para estar lembrando o nome dela, é normal que você realmente esqueça o nome dessa pessoa. Por isso é muito comum no início, do ano letivo, os professores eles não memorizarem o nome de todos os alunos da turma. Você tem aí geralmente vários alunos, então isso só vai acontecer, esse processo de memorizar o nome dos alunos, ao longo do ano letivo, na medida em que o professor vai precisar relembrar aquela informação várias vezes. Então, se a informação é perdida na memória de curta duração, como é que nós conseguimos reter uma informação por mais tempo? Tá? Ela precisa o quê? Ser processada e armazenada com memória de longa duração. Tá? Como vocês podem ver aqui. Então, esse processamento da informação permite com que ela fique armazenada por muito tempo. Isso gera a memória de longa duração. Então, sempre que nós precisarmos dela, tá? Sempre que ela for evocada, ela vai poder estar lá, disponível para a gente. Tá? Tanto a memória de curta duração, quanto a memória de longa duração. Tudo vai depender do período em que é feito essa invocação. Quanto mais vezes você evocar, quanto mais vezes você se valer da repetição, que vai caracterizar o processo aqui de consolidação, tá? Mais facilmente essa informação vai passar da memória de curta duração para uma memória de longa duração. Ok, pessoal? Então, eu trago aqui para vocês um gráfico que mostra mais facilmente esse processo. Então, quando você aprende algo novo, tem acesso a uma informação nova, o que acontece? Essa informação ela é retida, dependendo da metodologia utilizada para a aprendizagem, em um percentual que varia, digamos de 60% a 100%. Naturalmente, tem algumas informações que você vai reter menos de 60%, com certeza, menos de 60%. E algumas você vai reter bem mais. Independentemente de quanto você vai reter da informação, essa retenção ela vai diminuindo com o passar do tempo. Aqui, olha, nesse exemplo aqui de dias. Então, por mais que você tenha, digamos, aprendido 100% de um assunto, o que acontece? Aproximadamente depois de uns 3 dias, você já vai ter uma retenção muito menor, em torno aqui de 60% da informação original. Tá? Observe só, 3 dias. Só que acontece, se você usar o processo
da repetição, da revisão daquele conteúdo que vai acontecer, aquela informação ela vai ficar armazenada por um período de tempo maior, digamos aqui 7 dias. Tá? Se você fizer uma outra revisão, você vai conseguir armazenar essa informação por um período maior do que uma semana. E se você continuar fazendo outras revisões subsequentes, o período de armazenamento da informação também é maior. Ou seja, você aprendeu algo novo hoje, você precisa estar revisando aquele conteúdo para transformar aquela informação que está na memória de curta duração em uma informação que vai estar disponível na memória de longa duração. Isso é o que o pessoal que faz cursinho pré-vestibular corriqueiramente faz. Uma série de revisões ao longo do ano. Até porque é muito normal, com o tempo, as pessoas elas começarem a esquecer aquelas informações que elas aprenderam há muito tempo atrás. Então, em relação à memória de longa duração, né, ela tem sido dividida em memória não declarativa ou reflexiva, chamada de memória implícita, tá? Essa memória chamada de implícita, a qual é automática e não requer processo consciente para criar nem evocar. É o caso dos hábitos que as pessoas têm, ou seja, é implícito. Você também tem a memória declarativa ou explícita. Então, ela requer atenção consciente para ser evocada. A questão das análises, que merecem mais atenção. Então, a memória de longa duração, ela é subdividida nesses dois tipos de memória. A memória implícita e a memória explícita. Como nós podemos ver aqui nessa outra ilustração, tá? Dos tipos de memória de longa duração. Aqui, então, nós podemos ver uma diferença entre os dois tipos de memória, né? Fazendo uma comparação, tá? Entre a memória explícita e a implícita, tá? Por exemplo, essa aqui, olha. Evocar requer atenção consciente, tá? Já a outra, evocar é automático e não requer atenção consciente. A explícita depende de habilidades cognitivas superiores, como inferência, comparação e avaliação. E a implícita, olha, adquirida lentamente pela repetição. É importante lembrar que a informação de curta duração, ela pode passar para uma informação de longa duração. E dentro dessa informação aqui, armazenada na memória aqui, olha, de longa duração, nós também podemos ter essa passagem. Por exemplo, quando você está aprendendo a tocar um instrumento, inicialmente você requer o quê? Atenção consciente. Ou quando você está aprendendo a dirigir, você precisa de muita concentração. Mas depois de um tempo, graças à repetição, o que acontece? Você já começa a tocar um instrumento quase que de forma automática, ou começa a dirigir quase que de forma automática, sem pensar muito antes de tomar as suas decisões para uma determinada ação. Então isso é uma coisa realmente bem interessante. Algumas vezes as informações, tá, elas podem ser, como eu comentei no anterior, transferidas de um tipo de memória para outra. Aqui dá o exemplo, olha, praticar um esporte, tocar um instrumento, aprender a dirigir. Isso é uma coisa realmente bem legal. Nas pessoas mais novas, tá, dificuldades de memória geralmente elas estão associadas a quê, pessoal? Traumas. De repente você estava andando em alguma rodovia e acabou sofrendo um acidente, então isso pode ter causado algum dano no seu encéfalo. Então esse acidente pode causar eventualmente perdas de memórias. Aqui em Abaetetuba geralmente isso não acontece com muita frequência, porque as pessoas, por exemplo, quando elas andam de moto, elas sempre usam capacete. Então dificilmente as pessoas que usam capacete, caso elas sofram um acidente de moto, né, elas vão ter eventualmente algum dano muito sério no encéfalo delas, né, na cabeça. Isso geralmente, né, lembrando que o capacete é somente um item de segurança, existem outros. No caso das pessoas mais velhas, o que nós temos? Dificuldades de memória
são comumente associadas ao quê? Acidente vascular cerebral e a demência progressiva, né? Esta última geralmente é associada, né? Isso realmente é muito conhecido, né? Ela já está associada à questão da doença de Alzheimer, né? Então, só para a gente situar um pouquinho, no Alzheimer, as conexões das células cerebrais e as próprias células se degeneram e morrem, eventualmente destruindo a memória e outras funções mentais importantes. Até hoje, o Alzheimer não tem cura, tá? Mas com alguns tratamentos que ajudam a retardar os sintomas da doença. Por isso, o diagnóstico precoce ele é tão importante. Aqui também vou deixar para vocês uma dica de filme que trata sobre o tema, né, doença de Alzheimer, filme chamado Para Sempre Alice. Tá? Então é muito interessante acompanhar essa história e ver como uma pessoa, né, ela passa a desenvolver os sintomas da doença. Tá? É uma forma de também podermos conhecer um pouco mais essa condição patológica que infelizmente ainda não tem cura e acomete muitas pessoas ao redor do mundo. Em relação à linguagem, a linguagem é um comportamento cognitivo mais elaborado. Então, o que nós temos? Que uma característica do sistema nervoso desenvolvido é a habilidade de membros de uma espécie trocar informações complexas entre si. Isso aí a gente observa, né? Não só entre as pessoas, mas também entre os outros seres vivos. A comunicação entre as aves, por exemplo. A propagação de informações pode ocorrer em mamíferos, mamíferos, os pássaros, insetos, tá? Por meio de sons. A gente observa muito no caso dos grilos, essa comunicação sonora, né? Através da visão, no caso das abelhas, e o odor através de alguns insetos, como é o caso aqui das formigas. Nos seres humanos, a troca de informações complexas acontece através do que? Da linguagem. Tá? A linguagem tanto falada, tá? Quanto a linguagem escrita. Tá? Como nós podemos ver aqui nas imagens. Então, as pessoas se comunicam, né? Tanto através da fala, que é um grupo de pessoas conversando, quanto através da escrita. São formas de comunicação dentro aqui da linguagem. A habilidade da linguagem ela requer a entrada de informações sensoriais, ok? Nesse caso pode ser informações sensoriais auditivas ou visuais, processamento em vários centros do córtex cerebral, isso também é um fato, e a coordenação de sinais motores para a vocalização e a escrita. Ou seja, depois que você tem a percepção na entrada dos estímulos sensoriais, você tem um processamento e a saída, né? No caso aqui a resposta. A integração da linguagem falada no cérebro humano, ela envolve duas regiões do córtex cerebral. Uma delas, tá, é chamada de área de Wernicke, que é essa primeira aqui. Ela está presente no lobo temporal. E a segunda é chamada de área de Broca, presente no lobo frontal, como nós podemos ver nas imagens seguintes. Tá? Então, o que nós temos aqui nessas imagens? Inicialmente, nós podemos ver duas situações distintas com algumas características em comum. Ok? Nesse primeiro caso aqui, olha, a pessoa está vendo palavras e aqui na segunda imagem, né, nós temos uma pessoa aqui ouvindo palavras. Então, os sinais de entrada para as áreas da linguagem vêm tanto do córtex visual, como nós podemos observar aqui, quando a pessoa está vendo palavras, a informação que vai para o córtex visual, ok? Como do córtex auditivo, tá? Córtex auditivo, bem aqui, olha, quando a pessoa ela está ouvindo palavras. E em seguida, depois que a informação visual ou auditiva vai para os seus respectivos locais no encéfalo, né? Córtex visual ou no córtex auditivo, essa informação ela segue para a área de Wernicke, como vocês podem observar aqui, tá? Aqui no detalhe, olha,
área de Wernicke, tá? A informação que vem do córtex visual, tá? E a informação que vem do córtex auditivo também vai para a área de Wernicke, tá? E dessa área de Wernicke é que a informação ela vai para uma outra área chamada área de Broca. Como vocês podem observar aqui, olha, área de Broca, ok? E aqui também para a área de Broca. E aí depois que elas vão para o córtex motor, aqui, como vocês podem estar observando na ilustração, tá? Aqui embaixo nós também temos imagens que são correspondentes a essas atividades. Então, quando a pessoa está vendo palavras, tá? Nós podemos observar uma atividade maior aqui no córtex visual. E aqui, quando está ouvindo palavras, nós podemos observar uma atividade maior dos neurônios aqui, tá? Nesse córtex auditivo, tá? No lobo temporal, como nós já tínhamos visto anteriormente em outro slide. Ok? Então, essas áreas, né? A área de Wernicke e a área de Broca são áreas muito importantes. Então, você já imagina se alguma coisa acontecer com essas áreas, né? Então, a linguagem vai ficar comprometida. De um modo geral, as pessoas com dano na área de Wernicke não reconhecem a comunicação falada ou escrita. E aquelas com dano na área de Broca entendem, mas são incapazes de responder apropriadamente, tá? Daí a importância dessas áreas para o bom funcionamento da linguagem. Essa foi a nossa aula sobre fisiologia do sistema nervoso. Ela é apenas um resumo sobre o assunto. É muito importante que vocês se aprofundem mais através da literatura científica da área, ok? E eu trago para vocês aqui o último slide, né, com um pensamento, né, de um biólogo inglês, tá, que é o Lyon Watson, que diz o seguinte: se o cérebro humano fosse tão simples que pudéssemos entendê-lo, seríamos tão simples que não o entenderíamos. Obrigado pela atenção.